Tiranossauro Rex. Sem sombra de dúvida, o mais famoso dinossauro que já existiu. Mas agora, por que ele é tão famoso? Será que ele tem alguma coisa de especial para ser o rei dos dinossauros, o dinossauro tirano? Bom, hoje você vai descobrir por que esse dinossauro é tão idolatrado, né, pelas pessoas que gostam de dinossauro, pela indústria cinematográfica. Então, fica comigo e você vai descobrir. Saudações terráqueos! Hoje nós vamos falar do dinossauro mais famoso que já existiu, sem sombra de dúvidas, né? Bom, pra gente descobrir mais ou menos ali como que funciona essa fama do Tiranossauro Rex, eu separei aqui mais ou menos dois tópicos. Primeiro, a discussão que rola sobre ele no meio biológico, né? Lá com os paleontólogos, cientistas, e eu vou explicar tudo pra vocês. O segundo tópico ali é o meio cinematográfico, né? A cultura pop, que ele aparece, por exemplo, jogos, revistas, TV, e etc. É claro, filmes, né? Então vamos lá, vamos começar. Bom, primeiro começando do ponto de vista biológico, ou seja, a sua anatomia, a sua dieta, o seu comportamento que ele tinha. Bom, a gente analisando ali os números dele, não é difícil perceber por que ele impressiona tantas pessoas. O seu comprimento era de um ônibus, ele tinha o tamanho de um ônibus e ele media ali mais ou menos 12 metros de comprimento. E ele tinha mais ou menos ali 4 metros de altura. O Tiranossauro Rex, ele era um dos maiores carnívoros terrestres que já existiram. Só para vocês terem uma ideia, um fóssil praticamente intacto, apelidado de Sui, tinha mais ou menos 12 metros e 8 de comprimento e pesava mais ou menos ali entre 5 e 6 toneladas. Mas pelo jeito não era o seu tamanho que definia ele como dinossauro tirano, né? Ou rei dos dinossauros. Já que alguns dinossauros carnívoros, como o espinossauro e o gigantossauro, ultrapassavam esse tamanho muito facilmente. E pelo jeito, galera, não era nem o seu tamanho e nem a sua velocidade. Sim, galera, o Tiranossauro Rex ele não era tão veloz quanto as pessoas acham. O que acontece é que dentro ali do corpo, né, do Tiranossauro Rex existe uma massa concentrada ali dentro do nosso comedor de carne, né? E essa massa concentrada ela fica muito longe do centro de gravidade dele. Ou seja, o que isso significa, né? É que ele não tinha praticamente equilíbrio nenhum. Para vocês terem uma ideia, né? Uma ideia muito boa, inclusive, alguns especialistas dizem que o andar do dinossauro, né? Do Tiranossauro Rex, quando ele andava, podia ser comparado a uma pessoa segurando uma tábua bem grande. Então, por exemplo, você está andando ali, tem o peso da tábua aqui e o peso da tábua ali. Era mais ou menos assim que o Tiranossauro Rex sentia quando ele andava, por conta dessa massa que ficava muito longe do seu centro de gravidade. E isso, galera, corta alguns mitos que as pessoas acham sobre o Tiranossauro Rex. O primeiro deles, né, era que ele conseguia ficar ereto, ou seja, assim, né, meio que com as patinhas para cima, com a cabeça bem alta. Só que isso é mentira, né? Ele não ia conseguir fazer isso. Se ele tentasse fazer isso, ele ia cair, exatamente por causa da massa concentrada dentro do corpo dele. Na verdade, ele não era quadrúpede, né? Porém, ele ficava numa posição muito mais inclinada, né? Ele praticamente não conseguia ficar ereto. Outro mito aí que a gente pode cortar em relação, né, ao equilíbrio dele quando a gente vê ali os filmes, né, que o Tiranossauro Rex ele é ágil e ele consegue virar de uma forma bem rápida e brusca, né? Isso também é mentira, já que ele não ia conseguir virar de uma forma tão rápida assim. Na verdade, ele demorava até bastante para virar, né, para tentar virar de uma forma com que ele quisesse ver, por exemplo, o que está atrás dele. Se ele tentasse virar de uma forma muito rápida, ele provavelmente ia cair, né? E isso é uma péssima coisa para um dinossauro, né? Já que ele estaria em posição ali de uma presa. Então, quão rápido, né, o Tiranossauro Rex conseguia correr, já que ele era tão desengonçado assim?
Bom, um computador muito recente, ele conseguiu fazer um modelo exato de um Tiranossauro Rex, né? Dos seus músculos, dos seus tendões, das suas dimensões e do seu equilíbrio. Então ali eles conseguiram ter uma ideia muito boa, né? Quase certeira de quanto mais ou menos o Tiranossauro Rex ele conseguia alcançar. E o resultado, pessoal, foi muito impressionante, né? Para pior, inclusive. O Tiranossauro Rex ele conseguia atingir no máximo 29 km por hora. Isso é bem menor, né? Na verdade, não é tão menor assim, mas é menor do que um corredor humano, um corredor olímpico humano. E esse papo todo, né, de que o Tiranossauro Rex ele não era tão rápido assim, nos traz a uma discussão que os cientistas já debatem ali há um bom tempo. Mais ou menos 90 anos. E essa discussão gira em torno, né, de que o Tiranossauro Rex ele poderia ser um necrófago em vez de um carnívoro. Para quem não sabe o que é necrófago, é um animal que se alimenta de animais mortos, né, da carcaça de animais. Ele não caça, ele só come o cadáver de outros animais. Pessoal, é difícil a gente pensar que o nosso grande sanguinário, né, carnívoro, ele poderia sim ser apenas um tipo de abutre. Bom, mas ali, né, eu vou trazer aqui os argumentos que os cientistas, né, que uma parte dos cientistas acham que ele era um necrófago. O primeiro argumento que eles têm é que ele era muito lento. Como eu expliquei anteriormente, né, ele não era nem muito ágil e nem muito rápido. Isso são características que não cabem muito bem a um predador, já que ele tem que correr para conseguir alcançar suas presas. A segunda prova... o segundo argumento são seus bracinhos, os famosos bracinhos do Tiranossauro Rex. Aqueles braços, eles não são desenvolvidos, né, para caçar. Ou seja, como ele ia conseguir segurar a presa dele se debatendo ainda? Ele não conseguiria, talvez ele teria que abocanhar a presa, mas segurar com os braços ele não ia conseguir. Isso é uma forte evidência de que ele poderia usar esses braços somente para se apoiar, para tentar comer o cadáver dos animais. Terceiro argumento dos cientistas que acham que ele era um necrófago. Ele tinha enormes bulbos respiratórios. Mas Rafael, o que é isso? Bom, isso proporciona para ele um olfato extremamente desenvolvido. E essa característica ela é encontrada em abutres, né? Já que eles precisam perceber ali o cheiro dos cadáveres e ir lá para comer. Isso não é encontrado em praticamente nenhum predador, e sim nos necrófagos, que são os animais que se alimentam de animais mortos. Mas calma, pessoal, que ainda tem esperança para o nosso Tiranossauro Rex, em vez de ter sido um necrófago, ser sim um carnívoro, como a maioria das pessoas acham que ele é. O que acontece é que os cientistas que acham que ele era, né, um carnívoro apresentam 4 argumentos. Primeiro argumento: mesmo que ele fosse muito lento e também a agilidade não era um dos seus pontos fortes, né? Ele conseguia sim alcançar algumas criaturas do mesmo período em que ele viveu. Ou seja, ele conseguia sim alcançar algumas criaturas para caçar e assim comer. A segunda prova consiste ali nos seus olhos. Seus olhos, eles eram extremamente desenvolvidos, eles eram voltados para frente e ele conseguia assim uma visão binocular. Essa característica não é encontrada nos abutres, mas sim nos grandes predadores de hoje em dia que precisam, né, da sua visão totalmente aguçada para conseguir caçar suas presas. Terceiro argumento: as suas mandíbulas, galera. As mandíbulas do Tiranossauro Rex eram extremamente fortes, né? Eles conseguiam rasgar músculos extremamente desenvolvidos e ossos. E essa característica não é uma característica de um necrófago, né? Mas sim de um predador, já que ele precisa da sua mandíbula extremamente desenvolvida para caçar e assim cortar, né, os corpos dos animais para conseguir assim comer a sua caçada. Quarto argumento, né, de quem acha que ele era um carnívoro. Bom, galera, esse argumento consiste ali nas dimensões do corpo do Tiranossauro Rex. Especialistas descobriram ali que as dimensões do Tiranossauro Rex serviam para ataque, ou seja, ele estava sempre preparado para atacar uma presa, para caçar ou para brigar por território ou alguma coisa do tipo. Bom, galera, talvez no meio biológico, né, no meio científico ali, talvez tenha sido
toda essa discussão em torno do Tiranossauro Rex que tenha proporcionado a ele tanta fama. Porém, agora tá na hora da indústria cinematográfica, né? Agora, não dá pra gente falar de filme de dinossauro sem falar de Jurassic Park. Bom, galera, o Tiranossauro Rex, ele sempre teve um lugarzinho ali, né, nos filmes. Ele é sempre muito destacado nos filmes de Tiranossauro Rex, sempre sendo a estrela ali, né? E os filmes de dinossauro normalmente mostram ele como aquele carnívoro sanguinário. Talvez também tenha sido isso que tenha proporcionado a ele tanta fama. Outra coisa legal de destacar aqui é que dentre todos os dinossauros, né, representados em filmes ou até mesmo em livros, o Tiranossauro Rex, ele é o dinossauro que mais é bem representado, ou seja, as dimensões do seu corpo, as cores e o seu tamanho, né, ali a sua aparência. O Tiranossauro Rex, ele é o mais reconhecido. Talvez também esse tenha sido um fator, talvez que tenha influenciado ali nessa fama gigantesca que o Tiranossauro Rex tem. Então foi isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de curtir, né, e deixar o seu like. E a gente tá fazendo vários vídeos de animais, né? Eu fiz um vídeo sobre o narval, então vai dar lá uma olhada que tá muito legal, tá muito interessante também. E aproveita para se inscrever no nosso canal. E não se esqueçam, às vezes tentem pensar fora da caixola. Vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Falou, galera!